Retira a vida de milhões de mulheres, mas retira a vida dos homens também. Por conta disso, porque o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar sentimento. Quebrei tudo que eu tinha dentro de casa para bater na mulher. Como foi essa história aí? Como é a história minha azul, eu quebrei tudo por causa do enteado. Já tinham saído tudo, foi eu que quebrei tudo. Eu me azulei e quebrei. Pode me falar o que você achou de hoje? Eu acho que é super importante, né? Essa palestra aqui fala sobre a violência do homem para com a mulher e também às vezes da mulher para com o homem, né? Eu achei super importante, é válido. Eu, graças a Deus, não estou mini quadrado nessa área aí, mas eu achei muito gratificante vocês terem vindo aqui para falar sobre a violência que tem ocasionado muito, né? Hoje, nos nossos dias, com a mulher. De manhã, quando eu me levanto, ele já tá de pé, me esperando pra ir comigo para trabalhar. Desde quando nos conhecemos, meu caminho é iluminado com uma luz. Com ele eu tenho intimidade, ele anda comigo pela cidade. Esse amigo só podia ser Jesus. E de repente, em novembro do ano passado, aconteceu algo que possibilitou esse encontro. Como é que foi esse momento? Assim? Falando do encontro, que na verdade, antes disso, nós estávamos perdidos, homens. Então, hoje a gente tem um espaço melhor dentro do saúde, através desse encontro. Né? Hoje eu já venho no literal, pode ir para lá, para estar lá, a treinamento bem e tal, porque eu fiz a gente chegar lá. Muitos pessoas trabalharam nesse trabalho, mas quando ele está na causa, por mais que o homem tente, o marido não vai conseguir. E não vamos para lá, porque nem vinha, tem duas vezes que nem vinha, nem que ele jogou nem. Não vamos para lá, porque como que o rapaz disse para ele. Como é que você vai saber se é politicado ou não, se você não der a oportunidade? Então, não dá oportunidade. Se for politicado, eu não vou dizer a ele não. Mas aí foi em direito, foi crescendo, aquele que dizia que era comunitário, foi entendendo então, você vê que foi um trabalho. A minha história com a saúde do homem foi bem interessante, essa aproximação. Em 2008, quando eu tentei fazer seleção do mestrado, eu estava procurando um tema e tal, que eu tivesse bastante motivação. E aí, de repente, veio essa oportunidade de estar pesquisando a saúde do homem. Eu achei bem interessante porque realmente existe, e na época existia até mais, uma grande lacuna desse tema, né, desse público no serviço de saúde. Na própria literatura, geralmente traz que o homem, na verdade, ele passa por um processo de invisibilidade dentro de uma perspectiva, né, do processo de saúde e doença. Né? Os homens estão presentes, mas muitas vezes o sistema, a própria estrutura organizacional, os próprios profissionais de saúde, a nossa própria formação acaba por excluir esse homem na nossa agenda, né, da estratégia de saúde da família. Um grupo de homens surgiu, né, de uma ideia que a gente já vinha amadurecendo há algum tempo, né? E com a chegada do nosso colega Fabrício, que tem uma experiência, uma vivência no programa de saúde do homem, a gente começou a colocar em prática, né? É um público que não tem um histórico de cuidar da própria saúde, né? Os homens, eles não aprendem
eles não vivenciam esse cuidado. Acho que tudo que eu mais gosto é proporcionar momentos que as pessoas falam, então isso já me deixa muito feliz. E quando se fala num grupo de homens que culturalmente são pessoas que não estão acostumadas a falar, né, toda uma cultura por trás disso, isso me motivou ainda mais, porque não era uma experiência que eu tinha tido. Né? E esse dia específico que a gente foi trabalhar sobre a paternidade, para mim foi muito bacana. Mas foi maravilhoso o tanto que eles falaram, né? Se sentiram acolhidos pelo grupo. Wasted losing time. I'm a foolish, fragile spine. I want all that is not mine. I want him, but we're not right. I will meet my creators, and they will all agree that I'm a suffocator. É um trabalho multiprofissional, que a gente na saúde, no trabalho de saúde coletiva, a gente tem que vivenciar, e às vezes é muito difícil. E nesse grupo de homens a gente está vivendo isso, então nós temos vários olhares, né, profissionais. Ouvi-los à vontade me deixou de coração transbordando de alegria. Assim, me fez querer estar mais presente nesse grupo, perceber que as pessoas estavam também, que a equipe que estava por trás, né, estava muito envolvida, todo mundo curte muito, todo mundo vibra com os acontecimentos. Existe um comprometimento muito grande que o grupo dê certo, que eles gostem de estar ali, de proporcionar momentos bacanas para eles, tanto reflexivo como momentos de saúde, lúdicos, e perceber esse envolvimento todo da equipe me faz inclusive resgatar, né, o meu próprio comprometimento com o trabalho, com a saúde pública. Creme dental tem vários para a gente comprar e não tem assim um melhor do que o outro, não tem. Então pode escolher, fica à vontade para escolher o creme dental que vai usar. E como é que a gente vai fazer, botar a posição da escova na boca, nos dentes? A gente dá uma pequena inclinação, isso assim, a gente tem que também ter um pouquinho de calma, porque para fazer uma escovação boa não vai não, eu sei que mulher faz. E outra coisa, não fazer isso. Isso aqui você está esfregando o dente, prejudica a sua gengiva e não limpa o dente direito. Então a gente tem que botar
a escova, fazer um pouquinho de inclinação, certo? Aqui são esses últimos dentes, não? É aqui correspondendo à minha boca, como se eu estivesse fazendo aqui. Então, você bota nos dentes de cima, você puxa a escova para baixo, ó. Faz assim, ó, como se estivesse varrendo o dente. Apoia essa partezinha rosa, gengiva, né? Então você bota a escova bem perto da gengiva e puxa a escova para baixo. Essa minha história com a saúde do homem, que eu havia falado, que começa lá em 2008, me fez enxergar, que eu acho que essa que é a palavra, né? Desde lá, esse homem que, na verdade, ele sempre esteve presente na saúde, né? E por muitas vezes esse homem se torna invisível. E isso acontece por inúmeros motivos, seja por questões organizacionais, né? A gente no PSF tem meio que as caixinhas. Muitas vezes a gente atende o homem, mas às vezes não consegue ultrapassar a questão da assistência voltada à patologia e singularizar aquele atendimento também numa perspectiva de gênero. Muitas vezes esse homem, nessa própria consulta de diabetes e hipertensão, ele vem acompanhado com a esposa, né? Tem uma relação maternal entre esse esposo e sua cônjuge. E muitas vezes esse homem, ele fica calado, a gente pergunta e quem responde é a mulher, a gente deixa esse protagonismo desse homem meio que camuflado. E com essa possibilidade desse mergulho na questão do estudo do gênero em saúde, a gente começa a se reinventar. E eu falo que para trabalhar com saúde do homem, você precisa ter um novo olhar e em seguida ter atitude. Mesmo o fio dental, quando vai passar de novo, não fica um resíduo no Não, dente? mas aí você tira aquele ali, você tira, e você Porque tem que tirar a extensão também grande. O costume não é de tirar o para limpar ele. Para limpar o fio dental para depois ir passar de novo. Qual corrente? Então você limpa ali aquele resíduo que ficou no fio e usa outro e vaza na outra parte. E que tem prótese? A sua prótese é qual? É total? É dentadura total? Não, porque eu pergunto assim, porque eu conheço gente que tem prótese total, superior e inferior. Aí vai fazer a limpeza da prótese. Limpa a prótese. Tira a prótese da boca, faz a higiene na prótese para depois colocar. É mais fácil? Mas na boca também tem que fazer. Pode fazer um bochecho, escovar a língua também, entendeu? Escovar a língua. Exatamente, Não se descuida da boca, não. Porque tem que também, que às vezes fica um resíduozinho assim, preso na gengivazinha e tudo mais. Então também tem que fazer. E aí, quando quiser, você fica no O grupo de homens, né, lá do Gugel, no começo desse ano, e nesse momento eu estava trabalhando no CAPS-AD, é um dispositivo que a gente tem aqui na cidade de Aracaju, que atende um público, né, que tem problemas com o uso de álcool e outras drogas. Né? E aí fui convidado para falar dessa temática, né, dessa questão de álcool e drogas lá. E foi bem interessante, né, esse espaço. Discutimos muitas coisas dentro da realidade dessas pessoas, né, que eram pessoas pescadoras, né, pescadores. Participo do programa de ensino por trabalho PET na área de saúde. Essa edição do PET é mais ligada à graduação. Quais pontos nós podemos ver ligados à atenção básica que devem ser melhorados na graduação para que nós sejamos melhores profissionais na atenção básica? E cada dia a gente tem uma vivência diferente na unidade básica. Cada dia a gente vê um fator novo, cada dia a gente vê um caso novo, e isso faz com que nós acabamos mudando como profissional. Na faculdade a gente tem muita questão técnica, a questão teórica, e assim, eu digo principalmente na minha área,
a gente fica pensando em como passar ao paciente a melhor forma do uso do medicamento. A gente sabe que tem a questão de princípio ativo, tem a questão das contraindicações, tem a questão do mau uso, do uso irracional. E como é que a gente faz para passar para o paciente essas questões? E quando eu tive a experiência do grupo de homens, foi bastante interessante, porque a gente viu o quanto eles estão abertos a novas informações. Não era uma aula, não era uma sobreposição, não era algo imposto, era uma conversa amigável que estava tendo ali. O meu encontro com o grupo de homens se deu muito casualmente. Eu fui apenas para fotografar, para estar registrando, e registrei o primeiro mês, depois foi o segundo, e aí acabei entrando nas discussões, né, das reuniões mensais, os temas, como organizar. E a cada reunião, cada mês que passava, independente do quantitativo de homens que apareciam na reunião, independente de ser número grande ou número pequeno, a gente estava lá, né, com um tema diferenciado, falando sobre saúde bucal, sobre a alimentação saudável, falando sobre exercício, violência contra a mulher, DST, AIDS. Então a gente abrangeu vários temas e a gente sempre percebeu, a gente sempre viu que a gente era muito bem acolhido por todos eles, né? Então é um tijolinho, a gente está construindo durante esse 1 ano, a gente está construindo devagar, né? Tijolinho por tijolinho, que nem um trabalho de formiguinha, a gente não esmoreceu nenhuma vez. Eu só quero que mostre o que a gente vive sofrendo. O homem que é homem não rouba, ele vive, ele flutua. Mas no dia que você vê sua filha sofrendo, me dê, pai, um pouco de comida, me dê, pai, um pão, me dê, pai, me dê um bolachão, e você norteia. Então você não deve julgar ninguém por ninguém, certo? The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. Which you bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. The world's around, the world's around, the world's around. Meu nome é Renata, eu sou psicóloga de formação e trabalho atualmente na Redução de Danos. A Redução de Danos é um programa da Prefeitura de Aracaju, que faz um trabalho de educação e saúde com usuários de drogas, moradores de rua. E a gente vai nos locais para conversar sobre saúde, conversar sobre o abuso, do uso, né, da determinada droga. Lembrando que droga considerada álcool não é só droga ilícita, né, droga lícita também. E para mim eu achei fundamental, adorei o convite, poder falar um pouco com os meninos, se aproximar. Uma roda só de homens, que é tão difícil de ter, é tão escasso. E acho que a importância dessa roda, né, e de ter essa continuidade, porque eu lembro que no início eles tinham muito receio que era algo político, que era algo para a eleição, e eles perceberam que não, que era algo voltado para eles, no cuidado do homem, que é tão difícil de trazer eles para a unidade de saúde. Sempre a mulher vai, sempre a mãe chama, mas é muito difícil sensibilizar esses homens para o cuidado, né, com a saúde deles. E essa roda fez a unidade sair um pouquinho, né, de lá, vir até eles, que é um trabalho de redução de danos, é isso também, né, sair
da caixinha, sair do escritório, né, da clínica, em 4 paredes e vir para o território, né? Vir para onde eles estão, conhecer a realidade deles. E essa roda faz muito isso, né? A ideia de grupo, a identidade deles e o poder se cuidar, que o cuidar não é só de mulher, não é só da mulher, o cuidar pode sim partir deles e levar para casa, levar para a comunidade deles. Pensar num cuidado em território, que o cuidado não se é só na clínica, não se é só com remedicação. O cuidado é no olhar com o outro, o cuidado é no ouvir para ouvir o outro. Pensar no algo muito mais micro, né? Não só no macro, mas muito mais micro, nessas coisinhas pequenas. E a gente vai percebendo pessoas que a gente sempre é muito mais fechada e que eles vão se soltando com o tempo, com o vínculo mesmo que vai se criando com a roda, né? O fortalecimento dessa roda vai se criando vínculo e vai se trazendo um cantor que aparece na roda, um poeta.
vou te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda paz, eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender quando a noite vem nos envolver. When I saw you first, the time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know our love is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The sentimental loneliness goes whenever two can dream a dream together. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. The fundamental loneliness goes whenever two can dream